Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente começa o dia lembrando vocês que no sábado, dia 30, tem um seminário sobre mediunidade às 15 horas. A entrada é franca, não precisa de inscrição e vamos ficar felizes se vocês puderem estar presentes aqui para aprender um pouquinho mais sobre o tema, tá? Vamos lá, né, gente? Domingo, na verdade, não sei se é o primeiro dia da semana, ou falam que é o primeiro, né? Mas é bem discutível isso, né? Mas vamos fazer de conta que hoje é o primeiro dia da semana, né? E vamos aí agradecer pelas bênçãos que serão enviadas durante essa semana. Então vamos fechar os olhos, agradecer ao nosso Pai por Ele estar presente em nossa vida diariamente, por toda a serenidade que Ele deposita em nossos corações, porque assim sempre temos uma semana mais tranquila, mais abençoada, contornando as adversidades com uma calma maior. Que nosso Pai nos auxilie, nos ilumine, que os nossos mentores estejam presentes sempre, nos auxiliando. Acima de tudo, que estejamos aptos a perceber isso, que consigamos colocar em prática as coisas que aprendemos aqui todas as semanas, todas as vezes que a gente vem para cá, mas que às vezes é difícil, né, na prática, sendo que a gente ainda está evoluindo, né? Que não nos falte a fé, não nos falte a força para ter uma semana brilhante, cheia de fé. Que os mentores da casa estejam presentes para auxiliar a nossa amiga querida que vai fazer a preleção no dia de hoje. Assim seja, graças a Deus. Cuidado de tropeçar nos fios. Eu dou sim para você. Olá, bom dia. Tudo bem com todo mundo? Graças a Deus, né? Então, gente, continuando o Livro dos Espíritos, terceira parte, as leis morais, lei de destruição, hoje, dia 17/7, é isso? 17 hoje? Então, já estamos acabando esse capítulo e hoje nós vamos falar sobre crueldade, duelo e pena de morte. Que assunto, hein? Mas vamos lá. Na 752, Kardec perguntou: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? E os mentores respondem, né, os benfeitores, é o instinto de destruição do que tem de pior. Pois se a destruição algumas vezes é uma necessidade, como foi visto nas outras questões, né, a crueldade nunca é. Ela é sempre resultado de uma natureza má. E de onde vem, então, a ideia de que a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Entre os povos primitivos, como vós os chamais, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos animais e, como não experimentam outras necessidades além daquelas da vida corporal, só pensam na sua conservação pessoal. E é isso que geralmente os torna cruéis. Além disso, os povos cujo desenvolvimento é imperfeito estão sob o domínio de espíritos igualmente imperfeitos, que lhes são simpáticos. E isso acontece até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer a influência. Perceberam aí, gente, que a crueldade, ela não é uma predisposição de uma natureza má.
E o que é uma natureza má? Como que alguém vai optando pelo mal? Aí Kardec responde na questão seguinte, né? São aqueles que se entregam aos instintos animais e não experimentam outras necessidades além daquelas da vida corporal. E interessante que ele põe, né? Entre os povos primitivos, como vós os chamais. Porque, na verdade, hoje a gente vê muita gente assim, né? Que só atende às necessidades materiais, que não tem tempo nem desejo de buscar alguma coisa espiritual em sua vida, né? Nós vemos aí pelas mídias, então ele diz, né, as pessoas não têm outras necessidades, e não tem. É só atender a beleza, a estética, ao que está na moda, aos prazeres do corpo. E aí vai sufocando os dons espirituais que é inerente da gente, né? Todos nós temos as virtudes que devem aflorar, né? Devem se desenvolver e não conseguem. Então, essa natureza má, ainda Kardec pergunta, essa natureza estaria ligada à ausência do senso moral? E ele diz, né? É melhor dizer que o senso moral não está desenvolvido. Então, o intelecto nosso, né, nos tempos atuais agora, porque a gente tem que entender que todo livro foi escrito dentro de um contexto que Kardec estava vivendo, que era de muita efervescência, muita briga, tanto que estava se preparando, e a Primeira Guerra eclodiu logo depois, né? 1914, quer dizer, depois, entre aspas, né, uns 40 anos, mas já havia, né? Mas teve a Guerra da Prússia. Então Kardec está perguntando, dentro do contexto dele de tanta animosidade, de tanta briga, de tanta disputa territorial que havia lá na Europa, né? Então, esse senso moral, a gente desenvolve o intelecto porque é através do intelecto que a gente vai depois desenvolver as nossas virtudes. Porque a gente tem que pensar, tem que analisar, tem que discernir, tem que escolher. E o que acontece ainda nos dias de hoje? As pessoas optam por viver o exterior, né? Então, embelezar ao extremo, buscar, né, a barriguinha sarada, o físico, né? É tudo. Há um empenho muito grande em estar na moda, a roupa da moda, as coisas da moda, modificar. Tem um vizinho que já está o chapeleiro lá, que a gente chama ele de chapeleiro, ele tinha fábrica de chapéu. Já é a terceira ou quarta casa que ele constrói, não gosta, vai para outra, porque quer, sabe? Aí sai um outro modelo, agora tem que ser o telhado embutido. Então as pessoas estão muito focadas, né? Tem um vizinho que ele vive trocando o piso da calçada, da frente, toda hora. Não tem outro desejo, um outro foco, é só a coisa material. E aí ele diz, né? E é isso que geralmente torna a pessoa cruel, porque a concorrência, o desejo de estar melhor que o outro, o desejo de se sobrepor, de anular, então a raiva, a bronca, a inveja, o ciúme, tudo isso são coisas de um espírito inferior, né? Então, quando Kardec colocou aqui, vós, assim como vós os chamais de povos primitivos, na verdade a gente desenvolveu o intelecto, né? Mas ainda agimos como povos primitivos nos dias de hoje, quando a gente vê as aberrações, né? Não sei se cabe aqui, mas estava ouvindo outro dia o programa do Brasil Paralelo e estava falando sobre filmes pornográficos, né? De como isso destrói as famílias. E era um neurocientista explicando de como afeta os neurônios. E entende? E aí a indústria cinematográfica vicia mais do que cocaína.
E a indústria cinematográfica vai fazendo cada vez mais bizarrices e coisas, entende? Para estimular. E as pessoas ficam focadas no irreal, no ilusório, e não valorizam o que tem. E aí o casamento vai, entende, se deteriorando porque não consegue ter a mesma excitação, emoção que ele vê no filme, né? Então é muito interessante, procurem no Brasil Paralelo sobre isso, né? Ele explica bem como funcionam os neurônios e como acontece. Então tudo isso, gente, é a vida material. A pessoa não busca, não investe nem um pouquinho no seu espiritual, no lado que realmente teria mais valor, né? Mas continuando, ele vai falar, né, que desse senso moral. O senso moral que mais tarde faz dos homens seres bons e humanos. Então a Joana de Ângeles, ela tem uma frase que ela diz assim: o mal, com L, o mal que me fazem não me faz mal, mas o mal que eu fizer ao outro, este mal me faz mal. Então isso já é consequência de um senso, de um discernimento que se desenvolve, mas a gente só desenvolve esse tipo de coisa se a gente buscar, se a gente investir também, né, no outro lado da vida, que não é só o prazer do corpo, né? Se você investe em procurar, buscar, e tem, gente, hoje em dia não dá para dizer é difícil, porque está tudo na internet. Uma meditação, uma palestra que te instrua, tanto que Kardec colocou a mais os instruí-vos, né? Porque se você não buscar, você fica mesmo escravo de tudo que a televisão te coloca, as mídias sociais, né? O Facebook, o WhatsApp, enfim. Então você vive porque os outros pensam de si, para que mantendo aquilo que você quer que o outro ache, entende? E é uma vida vazia, muito, muito vazia. Aí vem esse vazio existencial que leva à depressão, ou que leva à crueldade, né? Porque aí a pessoa quer impor o que ela pensa, o que ela acha, o que ela gosta, né? Então, veja, aqui tem um comentário da pergunta 754, que todas as faculdades estão presentes no homem, num estado rudimentar ou latente, e vão se desenvolver de acordo com as circunstâncias que lhes são mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas bloqueia ou neutraliza as outras. Então, o desenvolvimento excessivo que se dá para a aparência, para as coisas materiais, de um modo geral, para usufruir das coisas do mundo, vai sufocando as virtudes que deveriam estar se desenvolvendo, a solidariedade, a compreensão, a tolerância, a amorosidade, compaixão, caridade, enfim. Tudo isso está aqui dentro, mas não dá tempo, porque tem que atender às necessidades que a gente cria e que não são reais, né? Então a gente vai atrás. Como se explica que no seio da civilização mais adiantada ainda se encontrem seres tão cruéis quanto os selvagens? E a gente está vendo isso hoje, né? Hoje a coisa está tão difícil que não dá para você expressar uma opinião que os que pensam o contrário te agridem, mesmo sem te conhecer, nas mídias, em qualquer lugar, né? Vai vindo aquelas, né? Você não pode, tem que ser a separação está muito grande. Não tem mais a tolerância, né? Ninguém aceita mais ninguém do outro jeito, tem que ser do meu jeito. E isso, a vibração, o pensamento, nós estávamos aqui em estudo agora há pouco, né? Falando do pensamento, as ondas mentais, né? De intolerância, de raiva, de ódio,
o desejo de destruição que vamos ver aí no duelo, né? Tudo isso. Então, olha só o que os benfeitores falam, isso já naquela época de Kardec, né? Eles são, se assim quiseres considerar, selvagens que da civilização só têm a roupa, lobos perdidos no meio de carneiros, espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar entre homens adiantados, na esperança de também se adiantarem. No entanto, se a provação é muito pesada, sua natureza primitiva prevalece. E a gente está vendo, talvez até porque estamos em um período de transição e que todos vão vir numa última encarnação, talvez, né? Mas uma possibilidade de se melhorarem, eles vêm, mas não conseguem. O instinto primitivo, né? E o instinto, quando a gente fala de homem primitivo, aí o Erasto vai falar, né, que no começo, realmente, o homem era só instinto, preservação, né? Então ele tinha que comer, ele precisava procriar, descansar, sobreviver. Mas quando a inteligência começa a avançar, aí a gente começa a fazer escolhas. Eu preciso sim sobreviver, mas não preciso matar. Eu preciso sobreviver, mas não preciso comer 1 quilo inteiro de carne, não posso comer só um bifinho. Eu preciso... Entende? Você começa, e hoje é interessante que muita gente se preocupa com alimentação, se preocupa com educação física, que deve, se preocupa com muita coisa, mas não se preocupa com o que sai de dentro, se preocupa com o que entra, né? Aí eu vou comer isso, eu sou vegano, eu sou isso, aquilo. Mas o que está saindo daí? Ninguém está preocupado. Então, de civilizado, ainda temos só a fachada, né? Na verdade, ainda estamos longe. Então, a sociedade de homens de bem um dia será purificada desses seres malfeitores. A humanidade progride e esses homens, dominados pelo instinto do mal, colocados entre pessoas de bem, desaparecerão pouco a pouco, como o grão ruim se separa do bom após esse ter sido peneirado. E ele dá um exemplo aqui das plantas e dos animais que o homem tem conseguido aperfeiçoar, desenvolvendo novas qualidades, de fato. Quando a gente vê vídeo dos animais, né? Aí o gato com o passarinho, com o pintinho, né? O leão com o cordeirinho, a gente vê que os animais estão melhorando mais nos seus relacionamentos que nós mesmos, né? Quando a gente não tolera ninguém. Então, e os vegetais, né? O aperfeiçoamento genético, as mutações que se fazem, melhorando os grãos. Então ele diz, se isso tudo melhora, o ser humano mais ainda. Pois bem, só depois de várias gerações é que esse aperfeiçoamento vai se tornar completo. É a imagem das diversas existências do homem. Então a gente vê aqui, para concluir esse pedacinho da crueldade, né? Que a gente pode dominar essa crueldade, né? Se a gente começar a arrefecer, diminuir a intensidade com que a gente quer satisfazer instintos, né? E isso tem muitos estudos que ajudam. Por exemplo, Pedro Calabres, neurocientista, ele vai dizer como, ele vai falar o instinto e emoções, sentimento, você não tem controle, mas você tem controle sim, no foco e no comportamento. Então, o foco, onde está o seu foco? Seu foco está só na matéria? Seu foco está só naquilo que vem? Aí eu estou querendo comer chocolate. A Diana deu risada. Então, você pode determinar, vou comer só um pedacinho, eu não preciso comer a barra inteira. E isso é uma ação da vontade. Então, você pode dominar, eu não preciso satisfazer o que minha amiga espera que eu faça. Eu tenho minha opinião própria, eu não vou ser uma Maria que vai com as outras, né? Então,
ele vai falando, você pode sim dominar seu comportamento e mudar o foco de seu pensamento. O instinto vem. Como o Divaldo fala sobre a raiva, né? Ele fala, a raiva é instintiva, a gente sente, mas o que a gente faz com ela é da ação da nossa vontade. É o desejo. Aí entra o intelecto, né? Eu não vou estapear o outro, eu não vou agredir o outro, eu estou com raiva, mas porque aí você começa a elaborar e você começa a dissolver aquela energia, aquele ímpeto que veio. Então a crueldade ela vai diminuindo na medida em que o homem começar a usar a razão, né? Começar a pensar em si mesmo. Por que eu estou fazendo isso, né? E o duelo aqui, né, que é o segundo, o duelo, hoje não tem mais duelo, mas tem o duelo dos egos. Ainda é pior do que o duelo da espada ou da pistola que tinha antigamente, né? Porque antigamente ele fala, né, que o duelo é um homicídio, um costume absurdo, porque naquela época de Kardec tinha, né? Para defender a honra, a pessoa ia e fazia, né, todo aquele aparato, tantos passos para cá, para lá, e um atirava no outro, ou duelava, e sempre um ganhava, o outro perdia, né? E aqueles dizem que era homicídio. Tanto aquele que, sabendo-se mais fraco, menos habilidoso, ia para um duelo, ele sabia que iria morrer, aí é um suicídio. E o outro que provocava é um homicídio. Quer dizer, de qualquer forma é condenado. Mas hoje não temos esses duelos, mas e os duelos do ego? Os duelos do mental que a gente faz. Até comentávamos agora no estudo, né? Você pensa, ai que ódio, que raiva daquela pessoa. Você está duelando. Às vezes a gente pensa que está só conversando. E você pode, se prestar atenção, vai ver que o seu pensamento começa a aumentar, né? Você começa a se envolver. Dali a pouco já faz 1 hora, 2 horas que você está pensando a mesma coisa. Porque vem a devolução através do pensamento. Existe a comunicação de mente para mente. Nossas mentes estão interconectadas. O tempo todo a gente está duelando. Muitas vezes, o mental inferior com o mental superior pode. A gente mesmo está se criticando, né? Por que eu estou assim? Ai meu Deus, eu não devia ter feito isso e tal. Então, é um duelo, né? Agora, o pior duelo é quando a gente está com o outro no nosso pensamento. Quando a gente cria um trono para o nosso inimigo e não paramos de pensar naquele que nos magoou, nos traiu e tal. Se ele também está na mesma faixa, aí a gente pensa assim, por exemplo, né? Me chamou de idiota, mas eu não sou uma idiota. E dali a pouco vem assim no pensamento, idiota é você. Idiota, já aconteceu isso com vocês, de pensar e ficar debatendo? A gente está duelando, gente, duelo mental. E os nossos pensamentos levam nossas emoções, sentimentos, intenções. Então, quero que você se exploda. Então, há uma forma mental disso. Entende? É um símbolo dessa explosão. E você está mandando aquilo para o outro, e o outro está te devolvendo. E veja, mata mais do que um tiro, porque vai te matando aos poucos, né? Da raiva, da mágoa, do sentimento. Então, esse ainda é o pior duelo que a gente, né, pode conceber, né? Então, ele diz, por que tem duelo? Orgulho e vaidade, que são as 2 chagas da humanidade. Naquela época de Kardec, se duelava por causa do orgulho, a minha honra, eu tenho que defender minha honra, né? Mas o que é honra? Aqui os benfeitores vão dizer, a mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado quando erramos ou em perdoar quando temos razão, em todo caso, em ignorar os insultos que não nos podem atingir. A honra maior está nisso, se ignorar. Mas a gente, na época lá, eles duelavam e se matavam, e hoje a gente se mata através de doenças, né, que talvez nem precisasse, que não estariam na nossa programação
de reencarnação, né? Reencarnatória, mas que a gente cria, e a ciência, a psicossomática fala muito disso, doenças provocadas pelo emocional, justamente nesses duelos que a gente faz, né? De raiva, de mágoa, o tempo todo pensando. Vira a página, escreve, a Joana fala, escreva um final feliz para cada coisa ruim que te acontece. Você pode criar. Ah, mas isso é imaginação. Torna-se real dentro do seu mundo íntimo. Porque, na verdade, o que é real e o que é imaginação? A gente pode dizer que o outro fez isso, aquilo. Eu estou achando que, mas nem sempre é verdade. Às vezes o outro não. Ah, esqueceu o meu aniversário porque não liga, não gosta. Não, simplesmente não lembrou. Mas a gente cria. E a gente acha que o que a gente cria é a verdade, não é. Entende? Então, quantas ilusões nos levam ao adoecimento, né? Daí, respira, solta, tenta trazer o foco para a tua respiração, sai da faixa desses duelos mentais, entende? Muda o conceito, vai ler alguma coisa que te traga. Aí, hoje, gente, é só abrir, escreve lá no YouTube, mágoa, palestra sobre mágoa, vai ler trocentas, que vai te dar, né? Vanderlei Oliveira tem até estudo, cordões energéticos, que são esses cordões que nos ligam ao outro e que é como uma estrada de mão dupla, você manda o seu e ele manda o dele de volta. Então, tem estudo, Vanderlei Oliveira, Vanderlei Oliveira, cordões energéticos, vocês vão encontrar, e é muito bom. Os livros da Irmãs, Escutando Sentimentos, né? Os livros do Hamed, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma. Então você vai se alicerçar ali, se ancorar em informações que vão te ajudar a sair desse duelo, né? E pena de morte. A pena de morte vai desaparecer algum dia? E ele diz que sim, quando os homens estiverem mais esclarecidos. Aí a pena vai ser totalmente abolida. Esclarecidos no quê? Que o homem tem que estar esclarecido. Justamente no que a gente faz aqui na Casa Espírita. Ninguém mata ninguém, né? Não há pena de morte para um ser imortal. Não há. Então a gente não está matando ninguém. Então, esse processo penal, o que deveria ser, né? Educativo, retributivo e preventivo, né? Mas nunca matar, porque quando a pessoa mata alguém, está matando a oportunidade dele se regenerar, a oportunidade dele se transmutar, a oportunidade dele vivenciar, inclusive, o arrependimento, a expiação e promover a reparação. Então, não adianta. E a gente pensa que mata e elimina e tira? Não, você dá mais liberdade para o espírito, que fora da matéria vai ficar livre. Se for um inimigo, vai ter muito mais chance de te atacar fora da matéria do que na matéria. Porque de repente você tem guarda-costas, você tem a casa toda cercada, mora em condomínio fechado, o bandido não chega, o inimigo não chega até você. Mas morto, aí ele vai, porque não tem barreiras. Então, veja a ilusão da gente de achar que pode, né? Mas Kardec pergunta, a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Então, se matar, ele não estaria usando esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? E aí ele vai falar, né, aos benfeitores, há muitos meios de se proteger do perigo sem que se tenha que matar. Além disso, é preciso abrir a porta com arrependimento ao criminoso e não fechá-la. Então, tem sempre 1000 maneiras da gente se prevenir. Mas, em último caso, eles dizem, é melhor a gente perder a vida do que ser um assassino. Nesse último caso. Até porque esses que assim o fazem, sabem que não vão morrer, né? É só o corpo físico.
Então, falando da crueldade na guerra, acho que já foi falado a semana passada, né? Você pode matar num momento assim, que é você ou ele, instintivamente, mas com crueldade jamais, né? Então ele fala, né? Os casos de restrição. E aí muita gente vai dizer assim, mas, né? A gente não tem que revidar o mal com o mal. O Senhor mesmo, ou seja, Jesus, não falou para Pedro com a espada, embainha tua espada, porque com a espada que você fere, com a espada você vai ser ferido. Quer dizer, estão tentando, aí é um sofisma, né? Porque você quer torcer uma fala do Cristo para justificar a tua atitude de agressividade, né? Mas Jesus disse que quem fere com a faca será ferido, com a espada será ferido. E aí os Espíritos dizem muito severamente, tomai cuidado, estais enganada a respeito dessas palavras, como de muitas outras coisas que está no Evangelho. A pena de talião é a justiça de Deus, e é Deus que a aplica. Todos vós sofreis essa pena a todo instante, pois sois punidos pelos pecados que cometeis nesta ou na outra vida. Aquele que fez seus semelhantes sofrerem, irá encontrar-se numa condição em que sofrerá o mesmo que tiver causado. E esse o sentido dessas palavras de Jesus. Ele também não vos disse, perdoai vossos inimigos? Não vos ensinou a pedir a Deus que perdoe as vossas ofensas, como vós haveis de perdoar o ofendido? Isto é, na mesma proporção que houveres perdoado, compreendei bem isso. Então, a gente não tem que devolver o mal para ninguém. A gente fala muito disso. Os espíritos que vêm querendo se vingar. Porque na outra vida fez assim, assado, e agora vai ter que pagar e tal. E sempre o argumento nosso com eles, né, é que não é por aí. Porque a vida tem os próprios mecanismos. A gente é um ser solidário. Então, o que se faz em sociedade, a própria sociedade nos devolve. Então, às vezes a gente fala, mas eu não tenho nada com isso. Mas você fez alguma coisa particular, no seu particular, mas que prejudicou outros, porque repercute. Por exemplo, quando alguém tira a vida de um chefe de família, não foi só aquele. Repercute nos filhos, na família inteira, pai, mãe, tudo vai atrapalhar a vida toda. Então, isso é uma pequena sociedade. E dentro dessa pequena sociedade que esse grupo está, ele vai precisar do auxílio de outros, vai precisar da atenção de outros. Outros vão se revoltar com aquilo. Então, você vê que movimenta, energeticamente falando, um monte de gente. Então, a gente está na sociedade que a gente cria. E a sociedade mesmo é que vai nos devolver. Então, não há necessidade de ninguém se vingar de ninguém. De ninguém querer fazer, impor, ainda mais uma pena de morte. Não temos que matar de maneira alguma. Em nenhuma sociedade, ele diz aqui, né, que os países mais avançados já não têm pena de morte, já não mata, né? E ainda tenta humanizar o presídio, para que aquela pessoa possa se reeducar, possa se melhorar e possa progredir, né? Então, e por último ele fala, e o que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Isso é uma aberração, né? É querer tomar o lugar de Deus no que diz respeito à justiça. E aqueles que assim agem, achando que são justiceiros, mostram o quanto estão longe de compreender a Deus. Então, esse negócio de justiça, só encerrando, já passou tudo isso. Só encerrando, para a gente pensar em fazer justiça, a gente tem que primeiro galgar o sermão da montanha, que é o nosso roteiro evolutivo. Então, o primeiro degrau é a humildade. Bem-aventurados pobres em espírito, que não tem orgulho, não tem vaidade, não tem raiva e tal. Depois, o segundo degrau seria a mansuetude, bem-aventurados mansos,
Depois os misericordiosos, quer dizer, você tem que ter humildade, mansuetude, resignação, ser misericórdia, para poder chegar a ter fome e sede de justiça. Não tem justiça. Aí a gente não pensa em justiça, a gente está querendo ser justiceiro, o que é diferente, né? Então, pensar em justiça, e às vezes a gente sem querer fala, né? Ah, mas Deus é justo, Deus há de, né? Desejando que Deus dê o troco. Então a gente não entendeu nada de justiça. Precisamos ir lá para o primeiro degrau, começar a humildade, né? E aí eu sugiro um livro do Dr. Sérgio Lopes, que ele faz um paralelo, né, do Sermão da Montanha com os nossos chakras. É muito bacana esse livro. E as palestras dele, que ele fala muito das leis morais, é muito livro. As leis morais e o nosso corpo. Então deu para entender alguma coisinha disso, de crueldade, de pena de morte, de injustiça, né? Está tudo aqui dentro de nós, né? Às vezes a gente é cruel, um pequeno pensamento, mas também tudo que a gente aplica aos outros, aplica a nós, né? O auto-perdão, o auto-acolhimento, a auto-aceitação e sempre proativo, como diz o nosso querido Hamed, né? Reage. Então encerramos aqui, né? O tempo já foi, né? E a gente pede a Deus, né, que nos ajude nessa caminhada que não é fácil, né? Que a gente possa aprender de fato que não se pode servir a Deus e a mamão. E a gente precisa, dentro da nossa trajetória, buscarmos Deus no nosso íntimo, na nossa vida, para que a gente se torne uma pessoa mais generosa, mais amorosa, que a gente aprenda a perdoar e a conviver. Que Jesus nos ajude nesse momento e que Ele possa derramar suas bênçãos sobre todo o nosso planeta, desarmando os corações belicosos, os corações que estão em guerra, que Jesus possa acalmar definitivamente o coração de todos nós, para que a gente trilhe esse novo caminho, que é da paz, do amor ao próximo, do respeito, do carinho. Muita paz a todos nós, uma boa semana, força e coragem, gente, que tudo se renova, depende da gente. Graças.